Eu não sei o que você fez da sua vida até o dia de hoje, mas se você for igual a mim, você já errou muito. E quando a gente erra, a gente costuma acreditar que a gente é um erro. A gente tem dificuldade de se separar do erro que comete. Às vezes a gente se reduz ao fracasso dos erros cometidos. Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de se perdoar pelo que não fizemos, pelo que fizemos de errado ou pelo certo que deixamos de fazer. Eu não sei por onde você andou até o dia de hoje, mas eu não tenho dúvida de que você também precisa ouvir isso de vez em quando. Você é a pessoa certa, e se estiver no lugar errado, dê um jeito de mudar essa situação. Se você quiser saber o que está errado na sua vida, é só você aplicar esse conceito: ser a pessoa certa, porque Deus não errou com você. Nunca admita que alguém diga que você é um erro de Deus. Nunca. Deus não errou com nenhum de nós. Nós é que muitas vezes erramos e nos distanciamos do que Ele criou em nós. Todas as lutas que você precisa travar na vida são travadas na certeza da vitória. Porque Cristo, que nós celebraremos ressuscitado domingo, que é a dinâmica da vida cristã, é a certeza de que todas as nossas batalhas já foram vencidas por Ele. O que a gente precisa fazer é estar no lugar certo, na hora certa, para que quando a graça agir, nós estejamos prontos para ela. Isso é conversão, minha gente. Às vezes a gente complica tanto para entender o que é a conversão. Conversão é você ser a pessoa certa no lugar certo, com as pessoas certas. É fácil de você identificar. Não tenho como querer ser cristão e ser uma pessoa que fala mal dos outros. Tem como não? Não tenho como conciliar o cristianismo com o ódio socializado das redes sociais, aqueles onde as pessoas agridem, fazem comentários maldosos. Não tem. Por mais que eu diga que eu sou católico de comunhão diária, espiritualidade é um privilégio de quem é religioso, mas não é garantia. Para eu ser espiritualizado, eu tenho que ter aprendido a entrar dentro de mim para encontrar o Deus que me habita. E quando eu descubro esse Deus que me habita, eu descubro os poderes dele em mim. Foi o que disse Jesus à samaritana. Não estou inventando isso. Jesus disse que no futuro os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isso é profundo, minha gente. Significa que a gente tem que aprender a andar os caminhos de dentro. Significa que nós temos que retirar os nossos excessos, as nossas vaidades, as pretensões que nós temos de ser melhor que alguém. Não. Quanto mais eu descubro o Deus que me habita, menos coragem eu tenho de me achar melhor que alguém. Posso ter muito mais estudo, posso ter muito mais dinheiro, posso ter muito mais poder. Eu não sou nada, eu não sou absolutamente nada diferente daquele que não tem o mesmo que eu não tenho. Isso, minha gente, é uma espiritualidade viva, capaz de transformar o nosso coração, capaz de transformar a nossa história e nos tornar verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus, para que a gente não fuja no momento do Calvário, para que a gente esteja com Ele do início ao fim. Por isso que cristianismo não permite nariz empinado. Onde tem nariz empinado e arrogância, Jesus não está acontecendo. Quanto mais eu descubro o Deus que me habita,
mas eu tenho reverência pelo Deus que habita você. Tenho respeito por você. Vou olhar para você e ter o mesmo carinho que eu tenho pelo sacrário. Se eu me ajoelho diante do sacrário, mas não sou capaz de estender as mãos para uma pessoa que está precisando de mim, não entendi nada de Eucaristia. Não entendi nada de cristianismo. Se eu me ajoelho diante do sacrário, eu tenho que estender a mão para você quando você precisar de mim. Senão meu cristianismo não será completo. Eu me lembro, minha gente, que algumas vezes na minha vida, eu precisei buscar meu pai na sarjeta. Eu era menino. Teve uma fase da nossa vida que a gente sofreu muito com o alcoolismo dele. Meu pai era um homem trabalhador, honesto, um exemplo de pai. Mas a gente sabe que o álcool transforma uma pessoa. Ela esquece quem ela é. Ela se perde da beleza que ela é. Porque o álcool vai minando a mente e vai retirando dela a capacidade de decidir por aquilo que ela sabe ser o certo. Então meu pai muitas vezes terminava um dia de trabalho, ele sabia que o certo seria voltar para casa. Mas infelizmente o álcool falava mais alto do que a certeza de que ele precisava voltar para casa. E às vezes ele parava num boteco e ali ele bebia até cair. Quantas vezes? Muitas. Mas houve uma que marcou muito a minha vida. Tinha chovido, era um finalzinho de tarde, de um sábado. Ele tinha trabalhado até 11 horas, meio-dia. Ele não foi para casa almoçar. E quando foi por volta de 5h30, 6 horas, alguém bateu lá na porta da nossa casa e disse a minha mãe. Ele tinha apelido de seu Natinho. Todo mundo conhecia ele por Natinho. E disseram à minha mãe: Dona Ana, a senhora vai ter que buscar o seu Natinho, que ele está caído lá na padaria do Lac. Uma padaria importante que tinha na cidade. E eu me lembro que eu fui com ela. Eu, ela e um irmão mais velho. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Não, um pouco mais. Uns 8, 10 anos. E eu me lembro, minha gente, que quando nós chegamos lá, estava aquele homem trabalhador, honesto, desacordado entre a calçada e a rua. Tinha chovido e ali existia um pouco de lama. Ele estava sujo daquela lama. Ali naquele momento eu senti o que uma criança é capaz de sentir. Porque às vezes nós queremos esperar muito de uma criança e ela ainda não pode nos dar sentimentos muito elaborados. E o que eu pude sentir naquela hora foi vergonha. Eu tive vergonha de ver o meu pai daquele jeito. Eu fiquei olhando para o lado para ver se algum coleguinha meu me visse naquela situação que eu não queria. Hoje não. Depois de tanto tempo passado daquele dia, eu reformulo o meu sentimento. Eu era muito criança para saber entender que o que eu sentia naquela hora não era vergonha. Era um sentimento mais nobre, que se chama indignação. A indignação, ela nasce quando você vê a pessoa certa no lugar errado. Quando você vê uma pessoa boa sendo maltratada pela vida. Ou quando você vê uma pessoa fiel sendo traída. Você sabe o que é a indignação, porque a indignação é um fruto do Espírito Santo em nós. A indignação é um movimento que nos move, por exemplo, para a caridade. Quando eu vejo alguém passando fome, eu fico indignado, porque nós não fomos feitos para passar fome. Quando eu vejo a guerra, eu fico indignado, porque nós não deveríamos viver em guerra.
Naquele momento, ao ver o meu pai, eu entendi isso que eu estou dizendo para vocês. Era a pessoa certa no lugar errado. E conversão é você retirar a pessoa certa do lugar errado e fazê-la, convencê-la de alguma forma a ir ocupar o lugar dela. Como foi o menino da parábola do filho pródigo. Depois que ele tinha gastado tudo que o pai dele havia dado, depois que ele estava comendo a comida dos porcos, ele quis voltar para casa como se fosse um empregado. Para ele era melhor ser um empregado na casa do pai dele, que ele sabia que tratava com dignidade os seus empregados, do que ficar naquele lugar onde ele estava. E quando ele voltou, ele nem imaginava que durante anos o pai dele esperou por ele. Esperou. Porque o pai sabe que o filho continua sendo filho, mesmo quando erra. Você continua sendo a pessoa certa, mesmo quando você está no lugar errado. E às vezes você vai para o lugar errado por más influências, ou porque às vezes você está dentro de um relacionamento abusivo. Acontece. Às vezes, em nome do amor, a gente se escraviza, a gente vira vítima do outro. Às vezes a gente cai nas drogas, às vezes a gente cai na prostituição socializada, que é quando você sabe que muitas pessoas passam pelo seu corpo, mas ninguém escolhe acompanhar a sua alma. E você vai acreditando. Os erros, o estar no lugar errado, vai fazendo exatamente o que o diabo gosta de fazer: nos convencer de que nós somos a pessoa errada, de que Deus errou com a gente. O mesmo que o diabo quis fazer com o filho pródigo, fazendo-o esquecer que ele era filho. Mas quando o pai dele estava lá, esperando por ele, não precisou que nenhuma palavra fosse dita, para que ele pudesse se recordar quem ele era. Você sabe por quê? Às vezes nós achamos que curar uma doença é só a doença do corpo. Não. Muitas pessoas estão adoecidas no corpo é porque a mente está doente, a mente está pessimista, a mente só pensa bobagem, aí consequentemente o corpo adoece. E você, com o seu poder de palavra, com o seu poder de amar, de aconselhar, você pode expulsar a doença da mente do outro. Quando você encontra aquela pessoa tão desanimada, você sorri e fala para ela que imagina, vamos lá, vamos vencer esse obstáculo. Problema todo dia nós vamos ter, mas nós não podemos nos entregar a ele. Ali você está exercendo o seu dom de curar os doentes. Então você tem que descobrir isso. Deus habita você. Ai, que belezinha. Esse é o verdadeiro fruto da religião em nós: nos ensinar a viver em constante estado de presença divina. Porque às vezes, equivocadamente, a religião nos ensina a buscar Deus fora de nós, como se Ele estivesse fora de mim, como se Ele estivesse fora de você. Mas aí você me pergunta: então por que eu vou à igreja, padre? Por que eu faço uma romaria? Por que eu ajunto um dinheirinho e vou lá na Terra Santa? O deslocamento físico que nós fazemos tem como único objetivo entrar dentro do lugar onde Deus mora, o meu coração e o seu. É que às vezes dentro da nossa casa está muito barulhento para isso acontecer. Aí lá na igreja tem uma oração, tem a missa, tem a confissão, tem o terço. São situações
que ajudam a você entrar dentro de você. Mas não adianta nada você ir lá se você não entrar dentro de você. Por isso que eu posso ser um rato de sacristia e não ter espiritualidade nenhuma, porque a espiritualidade não é garantia dos que estão dentro da igreja. A espiritualidade é um resultado da busca que cada um de nós faz. Eu quero viver espiritualizado, consequentemente a fofoca não caberá na minha boca. Então você é a pessoa certa. Só que às vezes a gente sabe que por circunstâncias da vida, por escolhas, ou até mesmo por movimentos existenciais que nem dependeram muito de nós, nós estamos no lugar errado.